Adalto, vamos observar, antes do comentário do Adalto, vamos acompanhar uma conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Cajuru. Pô, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns para você. Pô, o presidente Jair Bolsonaro reclama da interferência entre os poderes, só dá para interpretar essa conversa como interferência entre os poderes. Mas enquanto ele está interessado no impeachment dos ministros do Supremo, que pode acontecer no Senado, impeachment de ministro do Supremo, pode acontecer também o impeachment dele, porque a questão do orçamento está muito enrolada, não é, Adalto? Muito enrolada, Paulo. Eu não lembro de termos uma situação como essa, né? Já se passaram alguns meses, temos um orçamento aprovado, que na realidade é uma coxa de retalhos, né? O relator do orçamento sofrendo pressão do próprio executivo para bagunçar o orçamento. Então, lembrando que o orçamento é uma peça autorizativa, talvez seja a peça mais importante, né, que um governo ele se faz através das autorizações que ele tem de gastos, né? E óbvio, inclusive isso demanda, reflete no nível de arrecadação, porque nós arrecadamos aquilo que é necessário para financiar o setor público. Por isso que a carga tributária sobe ou desce. Tá? No fim, é a necessidade de financiamento do setor público. E o que nós temos, a lambança, é literalmente cálculos errados com relação a salário mínimo, com relação, portanto, às despesas previdenciárias, tudo isso em função de emenda parlamentar. Então, o governo, para conseguir aí algumas aprovações, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central, né, negociou com o Congresso, com o atual presidente do Senado e da Câmara de Deputados, algumas aprovações aí em caráter de urgência, com agilidade, né, algumas delas inclusive importantes, mas vendeu, literalmente. E assim, a lambança é tão grande que não tem nem como você vetar em parte, você tem que vetar tudo e voltar para a estaca zero. Não feito isso, há um risco claro, inclusive o Paulo Guedes está de cabelo em pé, né? E eu acho que ele também tem um pouco de responsabilidade nisso. Isso literalmente desemboca no impeachment do presidente por crime de responsabilidade fiscal. Vamos lembrar que nós já estamos escolados nisso, né? A Dilma fez uma pedalada fiscal porque financiou despesa pública com empréstimo de banco, né? Então ela mascarou um dado público, ela simplesmente mascarou, tanto que a dívida pública, né, o aumento ela sai de 3% do déficit público para 7% de uma hora para outra. Por quê? Porque havia uma contabilidade criativa aí, o que nós chamamos de pedalada fiscal. Isso levou ao impeachment, então isso é muito sério. Literalmente, no momento de pandemia, onde nós estamos precisando de recursos, estamos precisando de pacificar essa questão, para alavancar as políticas, para nos colocar de volta no trilho, né, lá atrás na fila, de volta no trilho, lá atrás da fila, o último da fila. Nós ainda não temos as máquinas aquecendo. O Paulo Henrique Cremonesi, o presidente Jair Bolsonaro, em relação ao orçamento, ele falou que ele vai tirar o dele da reta. Não, é incompreensível, é inaceitável que um presidente fale isso. Ou mantenha um tipo de diálogo como ele manteve com o senador. Eu não sei como esse áudio foi vazado, mas é um absurdo. Esse tipo de conversa não é para um chefe de Estado e um chefe de governo ter, né? São tantos os problemas que eu me torno até chato de falar. Parece aqui um paladino do caos, né? Mas em relação agora o que o Adalto comentou, eu só tenho a aplaudir, mas eu faço aqui um convite, um exame de consciência a quem nos escuta. Quem, lá no passado, achou correto o impeachment da então presidente Dilma por causa da pedalada fiscal,
não pode ter uma opinião diferente agora, ainda que goste do presidente. Não existe duplo padrão moral. Se alguém achar que agora não cabe e antes cabia, então a pessoa pelo menos tem que admitir, olha, eu violentei o meu padrão moral, eu violentei a lógica em nome do afeto político. Aí eu não vou aceitar, mas eu vou compreender. Agora, quem fizer qualquer tipo de ginástica intelectual para dizer que agora não cabe o impeachment, mas antes cabia, aí está errado. Nós temos duas coisas. Ou cabe o processo de impeachment agora, qual vai ser o julgamento é outra história, mas o processo cabe. Ou então, tem que se pedir desculpa para esse presidente. E falo com a tranquilidade de quem não foi eleitor dela e de quem à época gostou do impeachment. Agora, se coube para ela, tem que caber aqui. Nós não, isso me causa uma profunda irritação, o duplo padrão moral. Os discursos mudam de acordo com as conveniências. Ou nós temos um discurso, uma maneira de pensar, podemos até mudar, hein? Podemos até mudar. Mas quem hoje for contra o impeachment, né, tem que chegar, eu errei lá atrás. Pelo menos tem que ter essa hombridade. Se a pessoa acha que ali acertou, tem que achar que o impeachment cabe aqui também. Pelo menos o processo. A questão é que o impeachment, ele é um processo político, ele não é um processo jurídico. Ele até pode ter um estopim jurídico, como foi o caso das pedaladas fiscais da ex-presidente Dilma, mas não é um processo jurídico, ele é julgado politicamente no Senado, ele é admitido pela Câmara e o Senado presidido, como foi no impeachment da Dilma, pelo presidente da época do STF, foi o ministro Ricardo Lewandowski. E como processo político, ele só é detonado num momento em que a popularidade, o apoio popular ao presidente esteja muito baixo. Não é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu não vejo, como Adalto até agora, uma maneira de se desembrulhar esse pacote complicado aí do orçamento de 2021, sendo que nós já estamos no 4º mês de 2021 e ainda não tem solução para esse imbróglio, que é complicado mesmo, porque tem o teto de gastos, tem os gastos excepcionais com a pandemia, o auxílio emergencial, tem a previdência, é uma coisa realmente muito complicada.